processo criativo, de acordo com o Todd Lubart, ele é um processo que ele se divide em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de preparação, onde você vai ter a inspiração, vai ter a ideia daquilo que você vai criar, certo? E, ao mesmo tempo, é também uma fase onde você já pode começar a colocar a mão na massa, a rabiscar alguma coisa. Então, todo esse processo, toda essa etapa anterior, onde você tem a ideia, se inspira, pensa, idealiza como é que ela vai ser. E lembrando que essa ideia, como a gente falou aqui, né, processo criativo, é resolução de problema. Então, você vai estar buscando resolver um problema. Como assim, Paula? Como é que isso se aplica ao desenho? Qual é o problema que eu estou tentando resolver no meu desenho? Bem, se você é iniciante, por exemplo, você pode estar fazendo um exercício, fazendo um desenho, aprendendo sobre formas geométricas, como é que você desenha objetos, formas orgânicas, como é que você desenha plantas, animais, pessoas. Isso é um problema. E você precisa, a solução disso geralmente são as técnicas, né, que a gente treina, que vão solucionar a dificuldade, por exemplo, de desenhar com proporção, com simetria, com profundidade, de aplicar um sombreamento, de aplicar uma textura, certo? De deixar o orgânico espontâneo, gestual. Se você é um desenhista intermediário, avançado, você já pode estar diante de escolhas. O problema que você está buscando resolver, por exemplo, pode ser as escolhas que você vai fazer. Eu vou usar aquarela ou eu vou usar guache? E por que eu vou usar aquarela? E como é que vai ser essa minha aquarela? Vai ser mais aguada, molhada no molhado, molhada no seco? Ou vai ser uma aquarela menos escorrida, menos manchada? E por que eu quero fazer assim? Então note que o desenho, quando você desenha, você está passando por um processo de escolhas. Essas escolhas, elas geralmente, elas estão a serviço da mensagem que você quer transmitir com o seu desenho. Então você está fazendo esse desenho, ele é só um exercício, ele é só um estudo que você está fazendo, ou você está fazendo, por exemplo, um desenho, que é uma ideia para uma ilustração, né? Essa ilustração, ela está ilustrando o quê, em que contexto, para quem, qual faixa etária. Tudo isso vai entrando, né, dentro do processo, essas questões, essas perguntas. É claro que muitas dessas perguntas são meio que automáticas e a gente já meio que até pensa nelas de maneira automática. Mas quanto mais você trouxer essas questões à sua consciência e tiver tudo anotado, documentado, mais domínio você vai ter sobre o seu processo criativo e sobre o resultado que você tem do seu desenho, certo? E aí vamos dizer agora que eu, por exemplo, estou diante de um problema, eu estou ali na minha fase de inspiração e eu estou com um problema que eu não estou conseguindo resolver. Por exemplo, estou desenhando uma figura humana que não está saindo tão espontâneo, está saindo meio durão, meio bonecão. Não estou conseguindo desenhar uma determinada forma, não estou conseguindo colorir o meu desenho do jeito que eu gostaria. A minha aquarela, gente, eu estou direto aqui tirando um pouquinho desse suor, porque como eu falei pra vocês, está super quente, desculpa. Mas assim, você vai ter problemas para estar resolvendo. E digamos que alguns desses problemas você não consiga resolver. Que você faça rascunhos, faça desenhos, você está diante daquele seu desenho que você fez e você odiou. Saiu tudo fora do lugar, tudo troncho. E não saiu do jeito que você queria de jeito nenhum e você está enganchada naquilo ali, tá? Seja um exercício, enfim. O que acontece? Nesse momento entra a segunda fase, a fase de incubação. Muitas vezes, quando a gente está diante de um problema que a gente não consegue solucionar, a gente retira o nosso foco consciente desse problema e a gente vai fazer outras coisas e a gente vai relaxar a nossa mente. Tem pessoas que vão tomar banho, que vão caminhar, que vão conversar com os vizinhos, que vão comer, fazer um lanchinho. Um processo de incubação, você pode passar minutos, horas, dias, meses, anos, depende do quão enganchado está o seu processo, do quanto que você precisa daquela solução, certo?
E aí, em seguida, vai vir a fase onde você finalmente, depois desse processo de incubação, em que você deixou quieto, foi fazer outra coisa, a fase do insight. Aquela fase que você, digamos assim, não esperava que aquela solução viesse naquela hora, eureka, né? Então, por isso que, por exemplo, quando a gente está no banho, o banho é uma coisa relaxante. Eu, por exemplo, tenho muitas ideias de desenho, muitas ideias de temas, muitas ideias de como fazer um determinado ângulo, de um determinado jeito, enquanto eu estou tomando banho. Vem aquele insight, certo? Durante a minha pesquisa de mestrado, eu vou já falar quem é o público da minha pesquisa de mestrado, as pessoas também falaram banho, caminhadas, né, lanches, indo ao banheiro, também surgiu essa resposta, certo? Então, estamos lá, preparação, incubação, em seguida vem a fase de insight, onde você finalmente vai colocar, vai testar, né, se aquele seu insight funciona, se ele vai solucionar o seu problema. E se ele solucionar o seu problema e você terminar o seu processo, digamos assim, tiver o resultado do seu processo criativo, você vai para a fase de avaliação. A fase de avaliação, ela é uma fase muito importante que muitos artistas pulam, né? Eu já falei isso em outros vídeos, porque é a fase em que tanto você como pessoas externas vão avaliar e ver se aquele seu desenho, se aquele seu produto final, aquele seu resultado final, se atingir os objetivos. No mundo da arte, por exemplo, é quando vem o crítico de arte, ou o curador da galeria, ou do museu, enfim, é quando você joga a sua arte para o mundo, né, e você vai ter a avaliação, o feedback do resultado que você obteve, certo?